Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Esse vídeo é para você que quer buscar conhecimento, saber o que está acontecendo em relação ao novo Código de Processo Penal. Eu estou aqui no site do consultor jurídico, tá? E aí o consultor está falando sobre a proposta do novo código é inoportuna, dizem associações de segurança pública, né? E o Ministério Público Federal. Então, eu vou lá embaixo, justamente no texto, que é a íntegra do que os profissionais de segurança pública, o Gabinete Integrado de Profissionais de Segurança Pública e o Ministério Público pensam sobre isso. Então vamos lá. O Gabinete Integrado dos Profissionais de Segurança Pública e do Ministério Público Brasileiro vem se manifestar publicamente sobre o parecer apresentado no dia de ontem, 14 de abril de 2021, pelo relator deputado delegado João Campos, na comissão especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal na Câmara dos Deputados. Neste momento de pandemia provocada pela Covid-19, em que os poderes constituídos estão voltados para salvar vidas da população e não há possibilidade de discussão ampla e democrática na Câmara dos Deputados sobre o tema tão relevante e caro à sociedade brasileira, a proposta se apresenta, primeiramente, como absolutamente inoportuna. Então, aí você já começa a entender que tanto os profissionais de segurança pública, né, aqui por meio de associações, tá? Associações de delegados, de peritos, etc. E os promotores de justiça, eles já entendem que a proposta é inoportuna. Continuando. No mérito, observa-se que, ao invés de trazer à apreciação uma proposta de modernização e agilização da investigação criminal e, por consequência, do processo penal, o relator, mais uma vez, apresenta um projeto de manutenção do status quo. O que é o status quo? Status quo é manutenção do estado das coisas atuais. Ou seja, então o que os membros da segurança pública e promotores estão dizendo é que o código não traz mudança. Como ainda, além de não trazer mudança, mais burocracia, menos eficiência investigativa e mais poder concedido a um único cargo que, por coincidência, é o mesmo por ele originalmente ocupado. Então aqui eles estão falando da profissão do deputado federal João Campos, que ele é delegado de polícia. A crítica que está sendo feita é que o novo CPP vai concentrar mais poderes nas mãos dos delegados de polícia. O texto chega a retomar, O texto chega a retomar questões já superadas pelo Supremo Tribunal Federal, como a do amplo poder de investigação do Ministério Público, reduzindo a um caráter meramente suplementar e afastando-se assim dos parâmetros de constitucionalidade, e dos melhores padrões internacionais. Ou seja, eles estão dizendo que, infelizmente, com essa proposta do novo CPP, o Ministério Público, ao invés de ter o seu poder investigativo ampliado, o que é realidade no mundo inteiro, porque o Brasil é uma ilha nesse mundo, o Brasil é uma ilha no planeta Terra. Então, os membros do Ministério Público e os membros da segurança pública, os profissionais de segurança pública estão dizendo, está se concentrando poderes nas mãos dos delegados e está se tirando o poder de investigação do Ministério Público, o que vai contra ao que o mundo está fazendo, pessoal. Então, para você ficar antenado, é isso que está acontecendo. Continuando. Também interfere no poder de investigação de outras importantes instituições. Porque aqui não é só o Ministério Público, você tem instituições de controle, você tem outras instituições de controle que acabam ficando diminuídas no seu próprio poder de investigação. Ou seja, quando você tem um COAF, quando você tem aquele cargo, eu esqueci o nome do cargo agora. Você tem lá o COAF com as informações financeiras que podem ser passadas para os órgãos de repressão a crime, né? Você está aumentando o poder de investigação. E quando você diminui isso, acaba que você favorece o quê? A corrupção. O cargo de analista da Receita Federal,
Perdão, é isso mesmo, é o auditor da Receita Federal. Se você tem menos autonomia para esse auditor da Receita Federal, no que diz respeito ao processo de depuração de crimes ligados, né, ao âmbito da competência da Receita Federal, então você está aumentando a corrupção. Então é um retrocesso o CPP. E eu fico estarrecido como um cristão pode entender isso como uma melhora. Não é, isso não é uma melhora. Continuando, no tema, não há dúvida de que a sociedade anseia por modernização do ineficiente e arcaico modelo de investigação em vigor. Em vez de equiparar o Código de Processo Penal aos mais avançados do mundo, o parecer mantém a persecução criminal brasileira amarrada ao passado, presa à época da origem da própria República, concentra o poder em poucas mãos e dificulta o trabalho de policiais e representantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, apenas contribuindo assim para aumentar a impunidade, ampliar a violência. Todos os integrantes do Sistema de Segurança Pública e do Ministério Público Brasileiro que subscrevem esta nota se posicionam de forma veementemente contrária ao relatório apresentado. Faremos todos os esforços para que a matéria não seja votada nas atuais condições excepcionais e, em caso de sua votação, para que seja modificado o relatório apresentado, em busca da construção de um texto que atenda realmente aos desejos e necessidades da sociedade brasileira. Ressalta-se que depois de mais de uma década de discussões, debates e sugestões, era de se esperar por avanço no tema, com a superação da crise de eficiência da investigação criminal e não o reforço de posições manifestamente corporativistas em proposta de segurança pública que apenas atende aos interesses de um único cargo da instituição policial, em detrimento de toda a população. Então, uma crítica bem dura, veemente, uma crítica muito precisa no que diz respeito ao retrocesso que representa o novo Código de Processo Penal. Agora, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, os que estão assinando, CONAMP, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENAPRF, Federação Nacional dos Policiais Federais, FENAPEF, Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais e a COBRAPOL, Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, Federação Nacional de Entidades Representativas das Praças Policiais e Bombeiros Militares dos Estados do Distrito Federal, a ANASPRA, Associação Brasileira de Criminalística, ABC, Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, Liga Nacional dos Bombeiros, Associação Nacional das Entidades Militares Estaduais, Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários e Policiais Penais, FENASPREM, Associação Nacional dos Escrivães de Polícia, Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal. Então você está vendo aí que a proposta é muito ruim para a segurança pública, entendeu? Agora vamos ler aqui a matéria, como ela vem falar. Em nota pública, o Gabinete Integrado dos Profissionais de Segurança Pública do Ministério Público se opôs ao parecer apresentado pelo deputado federal João Campos, do Republicano, ele que é delegado de polícia. Relator do projeto do novo Código de Processo Penal na Comissão Especial na Câmara analisa as mudanças. Dentre as alterações propostas pelo parlamentar no relatório preliminar divulgado nesta semana, está o estabelecimento de um prazo de 5 anos para que o Poder Judiciário implemente a figura do juiz das garantias. O que é o juiz das garantias, pessoal? É um juiz que vai ficar este processo verificando, né? Ele vai ficar ali de fora, mas vai ser chamado para estar... É uma espécie de um fiscal das garantias constitucionais. O que é uma burocracia besta. Por quê? Porque o juiz... Na verdade, gente, na verdade, o Ministério Público, quando ele vai oferecer a denúncia, ele é o fiscal da lei, ele já se incumbiu de observar as garantias lá da pessoa custodiada, se foi, se não foi respeitado, se o réu foi ou não foi, de alguma forma,
alijado dos seus direitos. Então, o juiz das garantias é um retrocesso mesmo, não existe isso. Olha, no mundo inteiro, o país, o nosso Brasil, novamente, no mundo inteiro, as coisas são feitas de um jeito, mas no Brasil tem que se atender a um outro objetivo. E aí você fica pensando, poxa, se o prazo das discussões de 10 anos foi tão longo para melhorar, por que piorou? Aí a gente vê como é que o Brasil está infestado. O nosso país está infestado, a verdade é essa. Eu vou ler, vou continuar lendo, senão eu fico mais bravo ainda. De acordo com o grupo de órgãos de segurança pública, a proposta do deputado interfere negativamente no poder de investigação das instituições, aumenta a burocracia, concentra o poder em poucas mãos, aumenta a impunidade e amplia a violência. Faremos todos os esforços para que a matéria não seja votada nas atuais condições excepcionais em que o caso da votação e em caso de votação, para que seja modificado o relatório apresentado em busca da construção de um texto que atenda realmente aos desejos e necessidades da sociedade brasileira. É importante que no júri houve mudanças boas, no tribunal do júri. Vamos lá, retomada do conceito. A figura do juiz das garantias surgiu na proposta do Congresso, na lei anticrime, sancionada em dezembro de 2019. O cargo seria de um segundo magistrado para atuar apenas na fase de instrução dos processos penais. A competência do juiz das garantias envolveria, por exemplo, buscas, quebras de sigilo, prisões cautelares, diligências, escuta telefônica, prazo de investigação. Enquanto isso, o mérito seria julgado por outro magistrado que decidiria sobre a culpa e a pena. Você está vendo que loucura? Ou seja, um juiz que não tem nada lá com o processo, ele vai deferir busca e apreensão, quebra de sigilo, prisão cautelar, diligência, escuta telefônica. Por que tem que ser um juiz diferente, cara? Isso é loucura. Olha, e lembrando que esse juiz das garantias não foi uma proposta. Desculpa. Não foi uma proposta, tá? Que era dentre aquelas sabidamente que iriam agilizar o processo. Pelo contrário, essa proposta desse juiz de garantias é justamente para emperrar o negócio. Em janeiro de 2020, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspendeu a implementação do juiz das garantias por 180 dias. Em seguida, o ministro Luiz Fux estabeleceu que a medida valeria por tempo determinado, ou seja, a medida de suspensão. Segundo o magistrado, a proposta deveria partir do próprio judiciário, já que afeta seu funcionamento. Além disso, a medida causaria impacto financeiro relevante. Claro, já não tem juiz nem para o que a gente precisa. Tá? Não tem juiz em número suficiente. Em fevereiro deste ano, em pedido de HC que questionava a demora para o julgamento do tema, o ministro Alexandre de Moraes manteve a suspensão indeterminada. Aí agora a matéria vai falar do João Campos. Né? Segundo João Campos, o prazo para a implementação do juiz de garantias serve para que o judiciário possa adequar o seu orçamento e sua estrutura, o prazo de 5 anos, né? A comissão parlamentar entende que o gesto é uma tentativa de diálogo com o Supremo. A presidência do STF já apontou que não há previsão para retorno do tema ao plenário da Corte. Análise dos deputados. O projeto de lei que reforma o Código de Processo Penal foi proposta no Senado em 2019, proposta lá do cacique do Maranhão, o José Sarney, e tramita na Câmara desde 2010. Em março de 2019 foi criada a comissão especial formada por 34 parlamentares para analisar o projeto. Dentre as principais mudanças previstas estão o estímulo à cooperação do Brasil com outros países para investigar criminosos e o maior uso de mecanismos como prisões temporárias e preventivas. Naquele mesmo ano, o trabalho passou a coincidir com o do grupo que analisava o projeto de lei anticrime, formulado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Por isso, as discussões não avançaram. Já em 2020, as comissões não funcionaram devido à pandemia. Neste ano, a Câmara estabeleceu protocolos para o funcionamento das comissões permanentes.
Com isso, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, aprovou o requerimento para estender o prazo de funcionamento do colegiado e retomar os trabalhos. Outros pontos. O parecer apresentado, o relator também introduz a tipificação das provas digitais. A admissão dessas provas exigiria disponibilidade de metadados e descrição dos procedimentos de custódia e tratamento para confirmar sua autenticidade. Ou seja, como que esses dados digitais ou essa prova digital vai ser conseguida e etc, etc. Como Campos também sugere a possibilidade de o Ministério Público Federal promover investigações criminais em caso de risco de ineficácia da apuração da polícia devido ao abuso de poder. O relatório autoriza a audiência de custódia por videoconferência, amplia a possibilidade de depoimento virtual no interrogatório e veda oposições sucessivas de embargos de declaração. Também são ampliados os prazos de apurações contra investigações criminosas e regulamentadas as investigações defensivas feitas pela defesa dos acusados, ou seja, um Código de Processo Penal que, meu Deus, é difícil, né? É difícil. Como, gente, pelo amor de Deus, ou seja, só mais burocracia. Só mais burocracia. Olha o que está dizendo aqui, ó. Também são ampliados os prazos de apurações contra investigações criminosas e regulamentadas as investigações defensivas feitas pela defesa dos acusados. Há ainda significativas mudanças para agilizar julgamentos no Tribunal de Júri. Isso aqui é bom, por meio de enxugamento de fases processuais com diminuição de número de jurados em casos mais simples. O limite de tempo para sustentação nesses mesmos casos e outras medidas. Rodrigo Faux Pereira e Silva e Daniel Ribeiro Surdi de Avelar já discutiram outras propostas em artigo publicado aqui na Conjur. Então aí a gente leu, né, também a íntegra, a gente já tinha lido. Então o projeto é ruim, aumenta a burocracia, concentra poderes nas mãos do delegado de polícia, o que é uma besteira, porque o mundo inteiro não vive isso. Deus abençoe, esse vídeo demorou um pouco, porque é um vídeo para você pensar, entender, saber o que está acontecendo. Então, videozinho de 5 minutos para te agradar, para falar de merda, aqui eu não vou fazer. Deus abençoe. Valeu, pessoal.